quero saudar todos em nome do Senhor Jesus. A bênção grandiosa. Nós nunca experimentamos uma situação como essa. Temos aí juntos, pelo menos, 4 igrejas, estão unidas e a gente está feliz com isso, podendo assim compartilhar a verdade das Escrituras Sagradas, que é algo que fortalece o nosso espírito, que nos dá as condições para que a gente possa viver. Então, o meu abraço à Igreja Presbiteriana de Monteiro, à Igreja de Sumé, à Igreja lá também em Peniel, e a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Souza, e a quantos estão ligados. Tenho visto muitos irmãos do Recife, muitos irmãos lá de São Paulo, Minas Gerais, estão ligados nesta live. E a nossa alegria por poder ter a oportunidade, tão longe, nos conectar através do ensino das Escrituras. Abra sua Bíblia. Você que tem a Bíblia aí, seja ela no seu smartphone, no seu celular, no seu tablet, ou mesmo a Bíblia que você tenha na mão, abra lá na carta de Paulo à igreja de Colossos, carta aos Colossenses, o capítulo é o capítulo 2, e nós vamos ler o versículo 6 e 7 deste capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, o versículo 6 e 7. Vamos estar atento a esta verdade que está nas Escrituras, escrita por Paulo para a igreja de Colossos. A palavra diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Nós vamos orar, vamos colocar o nosso coração diante de Deus nessa hora, vamos pedir a Ele que nos abençoe, que tenha misericórdia de nós. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque é um privilégio termos nas mãos as Escrituras Sagradas. Obrigado porque esta palavra chegou até nós e agora nós podemos aprender dela. Por isso te rogamos que o Senhor nos instrua nesta noite com a iluminação do Teu Espírito, trazendo aos nossos corações as verdades da Tua palavra. Nós te pedimos uma palavra para que sejamos edificados, abençoados nesta oportunidade. Fala ao nosso coração, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amados, o Russell Shedd, ele disse o seguinte: afirmamos e cantamos as nossas crenças. Sim, mais importante ainda, porém, é vivê-las. Sendo Jesus Cristo o Senhor do universo, todos os aspectos da nossa vida ficam sob o senhorio dele. Todas as nossas atividades cotidianas, até mesmo as mais comuns. Geralmente nós fugimos a esta regra e quando começamos a fazer do nosso jeito, a gente perde inteiramente a perspectiva da bênção do Senhor na nossa vida, do Senhor que quer nos encaminhar, nos encorajar, nos abençoar, trazer aquela palavra ao nosso coração. Então é preciso que a gente atente para essa verdade, que a gente precisa viver aquilo que temos aprendido na presença do Senhor. Há razões para que a gente possa viver essa verdade, que é o modo como a gente permanece em Cristo. A igreja foi chamada para permanecer em Cristo. E o texto nos diz: como recebeste a Cristo Jesus, assim também andai nele. Esse permanecer, ele é muito importante, é uma razão sublime
uma razão grandiosa. Quando a gente lê Colossenses de 13 a 20, nós vamos encontrar essas razões. Primeiro, ele é o Redentor. Nós devemos permanecer em Cristo porque ele é o nosso Redentor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o Criador, o Eterno, o sustentador de tudo, a cabeça da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ele é a paz. Imagine como estamos precisando de paz nestes dias. A reconciliação, porque ele nos trouxe a bênção da reconciliação com Deus o Pai. Nós somos reconciliados pelo sangue de Jesus. E nele reside toda a plenitude de Deus. É em Cristo que temos toda a plenitude de Deus. Mas, queridos, nesse texto, além da primazia, da grandeza que é Cristo, por isso Paulo está convidando a andar nele, a permanecer nele, nós temos também a plena dedicação do apóstolo Paulo como revelador do mistério de Cristo. As igrejas ali na Ásia, ele trouxe na Europa, trouxe essa verdade para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas ele também é um defensor da vida espiritual da igreja gentílica. E esta carta, ela está sendo escrita principalmente contra o gnosticismo, que defendia Jesus, que Jesus não veio em carne, também contra os judaizantes, que declarava a morte de Cristo é insuficiente, temos que fazer mais algumas coisas. Também contra as heresias que estavam surgindo na época para empanar, para empobrecer, para atacar o evangelho que estava sendo pregado, mesmo com falsa humildade, mas era regido toda a obediência àqueles que na verdade queriam segui-lo. Então, desvirtuava inteiramente a igreja das verdades a respeito do evangelho, da primazia de Cristo. Nós podemos ver que para o exercício do modo de permanecer em Cristo, nós precisamos acordar para essa verdade. Primeiro, ter Cristo como a primazia na nossa vida. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso dono, ele é o nosso mediador entre Deus e nós. A porta do templo, do santo foi aberta. A cortina foi rasgada de alto a baixo, dando livre acesso ao Santo dos Santos. É através de Cristo que nós temos um novo e vivo caminho e permanecemos na sua presença. Portanto, queridos, Paulo está chamando a atenção nesse texto a respeito da permanência, da firmeza na fé. E nós temos aí, se nós queremos permanecer em Cristo, nós precisamos perseverar naquilo que nos foi ensinado. O texto básico começa como ora, que significa, ademais, além disto, assim como recebeste a Cristo Jesus. Então, Paulo traz toda a informação a respeito da crise, da doutrina, do ataque ao ensinamento de Cristo, e ele diz de forma muito clara, além disso, além de estar firme, vocês precisam, assim como recebeste a Cristo Jesus. Interessante que o recebeste significa receber com a mente, por transmissão oral, autores de quem a tradição oral procede. E nós sabemos que as Escrituras Sagradas não estavam escritas de forma plena, por isso havia a tradição oral. Era preciso falar para os irmãos a respeito do que Cristo realizou, do que Cristo fez, a obra da salvação realizada por ele, a bênção da graça que nos alcançou. Então, esses mestres eram usados, os apóstolos. Por isso a igreja tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, porque eles foram
os primeiros a ouvir a respeito de Jesus, a ver o Senhor, eles compareceram e estiveram presentes no ministério terreno de Jesus. E eles trouxeram estas verdades. E Paulo ainda, como apóstolo, que teve aquela experiência gloriosa de ver o Senhor Jesus Cristo e ouvir a sua voz, quando ia, na verdade, perseguir a igreja. E nós sabemos que ele fez a narrativa a respeito da verdade de Cristo Jesus, o Senhor, de que ele é o nosso Salvador. Primeiro, temos que rever se estamos vivendo fundamentados nesta fé que foi passada desde o primeiro século, desde quando Cristo Jesus esteve aqui na terra, e depois da sua morte e ressurreição, ele foi assunto aos céus, mas colocou para a igreja esta responsabilidade de passar adiante a verdade do evangelho, de serem testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Então, nós precisamos rever, será que estamos na fé? Essa perseverança naquilo que nos foi ensinado é muito importante. Assim como Paulo estava dizendo para a igreja de Colossos que era necessário permanecer na fé, ele está trazendo a igreja do século 21, a igreja que está vivendo muitas crises, a igreja que se sente mais aproximada do final dos tempos. Nós temos que acordar e, muitas vezes, avaliar se estamos vivendo realmente a fé que nos foi passada por homens de Deus, servos do Senhor, que falaram da palavra, e essa palavra chegou ao nosso coração. Porque, volta e meia, nós estamos vivendo, muitas vezes, daquilo que disse o João Carlos Ortiz, criando o quinto evangelho. Tem muitos aí fazendo o evangelho dos evangélicos, não o evangelho de Cristo. E nós temos visto surgir várias igrejas nesse sentido. Por isso é preciso que nós voltemos às Escrituras, examinemos as Escrituras, voltemos à história da nossa fé, da bênção que aconteceu no dia em que entregamos a nossa vida a Cristo. Nós sabemos que os encontros para o ensino da palavra é muito importante. Por isso a igreja tem que comparecer. E nesses momentos que estamos vivendo da quarentena, se torna muito difícil. Mas, glória a Deus, que Ele nos dá o recurso da internet. Estamos aí, lá várias lives, toda semana. Tanto eu aqui como o reverendo Altino, estamos lutando, e outros queridos irmãos, pastores, que estão também usando esta bênção que é a internet. A gente pode transformar a internet em algo abençoador, e é isso que está acontecendo. A igreja está passando as verdades do evangelho para acordar os irmãos da importância daquilo que foi ensinado. Nós sabemos que para Paulo a tradição oral era muito importante. A igreja ouviu a respeito do evangelho. Jesus foi recebido pelos colossos assim, para combater a heresia, eles tinham que permanecer na tradição. E eu digo, tem muita gente criando um evangelho para ele próprio. Por isso, nós não podemos deixar a igreja. Os desengrejados estão por aí, insatisfeitos. Mas, queridos, a igreja é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Não importa. O Senhor Jesus mandou que nós estivéssemos juntos, vivendo a comunhão, para que o mundo pudesse saber que ele foi enviado. É claro que as falsas doutrinas acontecerão, sairão exatamente dentro da igreja, mas nós não podemos nos separar da verdade bíblica. Nós podemos combater e precisamos combater as falsas doutrinas através das Escrituras Sagradas,
Por isso precisamos voltar à história, voltar os olhos para as Escrituras Sagradas. E é isso que Paulo está dizendo. O ensinamento fora as Escrituras estão aí. Mas nós temos as Escrituras nas nossas mãos. Nós temos servos de Deus, pastores, outros irmãos amados que se capacitaram e podem passar a verdade do Evangelho para alcançar os corações dos amados irmãos na igreja. E tudo, amados, que estiver fora da Escritura Sagrada é heresia. Nós não podemos abrir mão, porque a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é a nossa regra de fé e prática. É claro que na época de Paulo, ele estava escrevendo uma carta para os irmãos de Colossos. Havia exatamente a tradição oral, que era passada de um para outro. E essas verdades eram confirmadas. E Paulo está reafirmando isso através dessa carta, falando da primazia de Cristo, da sublimidade do seu ministério, do que ele é, da sua pessoa, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Então Paulo está instruindo isso, que o seu sacrifício na cruz foi suficiente. Não precisa outro sacrifício, não precisamos fazer nada, porque a bênção da salvação é de graça. E viver na presença de Cristo também é de graça. Ele nos chama graciosamente para fazermos parte da sua igreja e assim poder viver firme na verdade do Evangelho. Portanto, o primeiro passo é perseverar naquilo que nos foi ensinado. É claro que vocês têm que ser bereanos. À medida que ouvem as Escrituras Sagradas, a palavra, a pregação, vocês vão comparando. Será que é verdade? Será que o pastor está falando o que está coerente com a palavra de Deus? Então isso é muito importante para que você possa permanecer firme na fé. Então a primeira atitude que é exigida por Paulo, aí na sua carta de Colossos, nesses dois versículos, versículo 2, versículo 6 e 7, ele diz: ora, como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele. Então, você recebeu a Cristo Jesus o Senhor pela mensagem das Escrituras. Alguém pregou a você, alguém passou essas verdades ao seu coração e ela alcançou o seu espírito e você foi mudado. O Espírito Santo te transformou e te tornou nova criatura. Então, não precisamos nos desviar. Estamos no caminho. As Escrituras Sagradas é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Portanto, vamos perseverar naquilo que nos foi ensinado. Então, a segunda atitude, amados, para manter a firmeza, para nos mantermos perseverantes na fé, aqui é exigido pelo menos 4 verdades para ser seguida, ou para a gente entender estas 4 verdades. E nós temos o versículo 7. Vamos ler o versículo 7. Ele diz assim: nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então são 4 verdades para que a gente possa manter, ou 4 atitudes, a gente tem que acordar para isso. A primeira verdade é sermos nele radicados. Interessante que essa primeira verdade aqui fala a respeito daqueles que andavam longe do Senhor, afastados de Deus, mas agora eles foram enraizados em Deus, em Cristo Jesus, através de uma ação do Senhor. Interessante que esse verbo está no pretérito e um acontecimento no passado que tem efeito na sua vida. É claro que Paulo estava falando para a igreja de Colossos. Esta palavra é para você que é igreja. No passado, o Senhor te alcançou. A bênção chegou no teu coração. Você foi enraizado em Cristo Jesus.
Este processo é uma ação de Deus, porque o verbo está no passivo. Quem praticou a ação não foi você. Foi o Espírito Santo que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo quem te concedeu a bênção da fé, porque a fé é um dom de Deus. Foi o Espírito Santo quem te trouxe as verdades da palavra de Deus, te convenceu inteiramente para abandonar o pecado e se entregar a Jesus Cristo. E aí a bênção do novo nascimento aconteceu na sua vida. Você foi enraizado em Cristo Jesus. Não foi você próprio que se enraizou nele, mas o Espírito Santo fez esta obra, aplicando inteiramente a obra de Jesus Cristo aqui na terra. Então, Deus o Pai nos enraizou, tanto a nós, no século 21, como a igreja de Colossos, no século I. Jesus, na verdade, nasceu no coração da igreja e automaticamente fomos enraizados nele. Isto fala exatamente do novo nascimento. Depois de convencidos e convertidos pelo Espírito Santo, Deus nos plantou na vida, a nossa vida, a verdade do Evangelho. E aí fomos enraizados em Cristo Jesus. Por isso somos novas criaturas. Então Paulo está dizendo, olha gente, não existe outra possibilidade, nenhum outro evangelho. O evangelho é esse, é Deus o Pai, através do Espírito que nos enraiza, nos ratifica em Cristo Jesus. Pertencemos a Ele, estamos nele. Sem Ele nós não conseguimos viver, sem Ele não há vida cristã. Então essa primeira verdade que é sobressaltada aqui, que somos radicados nele, neles radicados, ou neles enraizados, em Jesus Cristo, o Senhor nos enraizou. Aí a gente pensa, o que é que isso quer dizer? Essa metáfora de raiz significa que a raiz, para uma árvore, ela gera segurança, mas também ela gera alimento. Estando enraizados em Cristo, nós estamos seguros, mesmo diante da pandemia, do coronavírus. Se a morte nos ameaçar, a gente tem que fazer como disse Davi, o rei Davi, quando escreveu o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nós estamos em Cristo. Ele é o nosso fundamento. Ele é a pedra angular. E a isso a gente vai para a próxima verdade. Somos novas criaturas, mas estamos sendo edificados nele. Interessante que eu gosto quando escuto esta verdade a respeito, ou leio, sobre a edificação, é algo extraordinário. Que nós somos edificados, o fundamento é exatamente aquilo que os apóstolos passaram, ele é o fundamento, que tem a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de alicerce, Jesus Cristo. Ele, na verdade, é que direciona toda a construção. Pedro falando à igreja geral, na sua primeira carta, ele disse, nós somos pedrinhas vivas e somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo e oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então o Espírito Santo está nos edificando. Isto, o verbo aqui está no presente. Ou seja, o presente no original significa que continuamente estamos sendo edificados. Nenhum momento, nenhum dia passou na nossa vida sem que o Espírito Santo não estivesse agindo para a nossa edificação, para a nossa construção espiritual. Porque aqui, na verdade, sugere um prédio em construção, cujo fundamento é Jesus Cristo. Então, sendo edificados, nós podemos ver que no presente o Espírito edifica,
A responsabilidade da edificação é o Espírito Santo quem fala isso, mas ele usa os dons ministeriais da igreja, conforme Paulo diz em Efésios 4, de 11 a 14, que os são chamados para exercer a edificação, usados pelo Espírito Santo, para que a igreja tenha as condições de maturidade. E o propósito desta edificação, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E ele diz no versículo 14 do capítulo 4 de Éfeso, para que não sejais mais meninos, levados por todo o vento de doutrina. Então, queridos, nós estamos sendo edificados, mas a igreja é edificada também quando reúne a escola dominical. E agora nós estamos fazendo a edificação através dos lives que a gente está fazendo. Mas você em casa precisa se edificar juntamente com a sua família, se reunir para ler a palavra, para estudar a palavra. O seu momento a sós com Deus. Quando você abre a sua porta e entra no seu quarto, e fecha e ora ao seu Pai, o Pai que está em secreto, e medita na sua palavra. Sim, amados, a edificação é possível e muitos de nós temos fugido desta realidade. Temos sido negligentes muitas vezes no momento de fazer o a sós com Deus. É difícil, há uma reclamação. Como é que eu vou reunir? Aí Deus mostra para nós, através dessa pandemia, que a gente pode reunir. Agora você está em casa, pode reunir os meninos e as meninas ao redor da Escritura Sagrada e ler a palavra, orar, louvar ao Senhor. Isto é possível, que isto seja, na verdade, um costume, uma cultura da igreja. Eu aprendi muito no culto doméstico. Tinha que reunir todo dia. Quando meu pai não estava em casa, que ele viajava muito, a minha mãe tinha a obrigação, a responsabilidade de reunir a gente na mesa. E aí a gente cantava, cada um era responsável por uma tarefa. Aí minha mãe dizia: Jeremias, amanhã você vai trazer a palavra. Aí eu tinha que ler a palavra e dizer alguma coisa. E assim a gente vai sendo treinado. E isso gera edificação, porque você tem que ler a palavra, tem que buscar na Bíblia as respostas da verdade que você quer transmitir. Saiba que o crente é edificado no convívio da igreja. Hoje nós estamos sendo edificados do convívio da família, que é a igreja menor. Então, nada de negligência. Vamos fazer um culto doméstico para que a igreja se fortaleça, meu amado. Imagine só que oportunidade Deus está nos dando. Não podemos negligenciar. O esposo e a esposa, ajoelhado ao redor da cama, orando: Senhor, tem misericórdia, nos livra dessa pandemia, nos traz a bênção, ó Deus, o livramento do coronavírus, faz um milagre na vida desse país. Então é uma oportunidade, amados, única que nós temos, especial. Deus está nos chamando como igreja para que a gente possa, na verdade, ser edificado. E não há edificação sem oração e sem o estudo da palavra, sem a leitura da Bíblia, sem a meditação da palavra. Porque o Salmo 1 diz que o homem feliz medita na palavra de dia e de noite. Então precisamos colocar a palavra no coração. Há muitas mais notícias por aí, mas nós temos a melhor de todas as notícias. Nós temos a notícia de Deus, de que Ele está conosco, que Ele nunca nos abandona, nunca nos deixa. Bendito seja o seu nome por esta verdade. Então, cuidado, meu amado. Você que negligencia vir à igreja, passou a pandemia, volta para o templo, volta para a igreja. Deixa tudo de lado, porque o mais importante é estar reunido com os irmãos. Por quê? No dia da volta de Jesus, todos nós vamos ser arrebatados. Precisamos estar coligados, unidos nesta verdade, não desviados.
um alerta para cumprir também as disciplinas espirituais, que é a prática devocional. Deus falou a Josué e disse: não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Este é o trabalho do Espírito Santo. E nestes dias ele está chamando a igreja, para que a igreja se reúna em casa, para a igreja faça uma obra em casa. É sabido que em Cuba o governo resolveu que a igreja não se reuniria mais nos templos, mas que poderia se reunir em casa. E houve um milagre, que a igreja multiplicou rapidamente, porque a reunião nos lares, amados, onde o lar é edificado, os vizinhos vão ver a diferença, a bênção que você pode transmitir. Alguns vão procurar você para orar, e Deus vai fazer a obra através da sua vida, porque aqueles que são vale áridos precisam de manancial, e Deus vai fazer de você um manancial para abençoar aqueles que estão vivendo um vale árido. Mas, amados, a terceira verdade é que somos confirmados na fé todos os dias. Aquele canto, todo dia o pecado vem e me chama. Aí o cântico diz: eu prefiro Deus, né? Eu prefiro Deus. Mas muitas vezes nós não preferimos Deus, nós preferimos outras coisas. E esse momento de crise está nos chamando a atenção. Qual é a prioridade que estamos dando ao Senhor? E saiba que toda vez que a gente vai se desvirtuando do caminho, Ele manda perseguição. Ele manda problema, dificuldade. Dia a dia, a nossa fé é provada para ser solidificada. O verbo usado se refere ao processo pelo qual se garante uma verdade tornando-se imutável. A verdade desta fé, da fé que temos em Jesus Cristo, tem que se tornar imutável. Nada pode abalar. Pode acontecer o que acontecer. A terra pode tremer. Os montes podem se abalar. Mas o Salmo 46 diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então temos que crer nessa verdade, amados. Colocar o coração nisto. Porque Deus quer cada vez mais refinar a nossa fé. E é isso que diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 6. Se necessário, passar por várias provações, para que a riqueza, a beleza da nossa fé, ela seja reafirmada dia a dia. Então Deus forma crentes maduros na bigorna da provação. E Pedro fala também novamente, em 1 de Pedro 5,10, ele diz de uma forma clara que nós vamos ser provados por um pouco, porque a eternidade já está garantida. Então só entra refinado no céu, só entra quem está maduro, purificado, limpo inteiramente. Então isso é um trabalho do Espírito Santo, e Deus vai mandando para nós as provações para que a gente exercite a fé, porque o justo viverá da fé. Então nós precisamos exercitar a fé. Às vezes você tem tudo na mão, tem um bom emprego, você tem a conta bancária boa, o cartão de crédito com um limite alto, tudo certo. As provações vêm e você: não, eu dou o meu jeito. Mas às vezes Deus faz como fez agora no mundo inteiro, dizendo: vocês não são nada, vocês não podem nem deter um pequeno vírus, que nem enxergado pelo olho nu, é preciso do microscópio. Vocês são fracos, são fracotes, precisam depender inteiramente da medicina, mas a medicina falhou, e agora? Não tem remédio.
não tem solução. Como é que fazer? Cadê a vacina? Então, queridos, a gente tem que se refugiar no Senhor. A gente tem que se esconder nele. Temos que habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente e deixar que todo vendaval, toda tempestade passe, toda crise passe. E fazer como bem colocou o reverendo Altino, quinta-feira, a gente precisa estar coberto pelo Senhor inteiramente, porque depois de fazer tudo na batalha espiritual, permanecer inabalável. Então é muito importante que a gente não se apavore, mas coloquemos o coração no Senhor. Nós estamos sendo provados. A igreja está sendo chamada para oração, a igreja está sendo chamada para o conhecimento das Escrituras, para ler a palavra, para colocar o coração diante do Senhor. A igreja está sendo chamada para se encher do Espírito Santo. Mas é exatamente na provação, na crise, na dificuldade, que nós descobrimos que não há outra solução. A gente tem que recorrer ao Senhor. Mas, amados, uma quarta verdade. Quando a gente fala da questão da confirmação da fé, para isso precisamos ser provados todos os dias. Mas o texto também fala de crescendo em ações de graça. No presente, esta atividade deve ser algo continuado. Interessante que o presente, no original, ele fala de continuação. E este é um adjetivo verbal que pode ser traduzido como excedendo em ações de graça. Deus nos chamou para em tudo dar graça. Esta é a vontade dele. No reino de Deus, são duas ações que são permitidas que acometamos em excesso: amor e ações de graça, e prestar ações de graça. Então vamos dar graças a Deus em tudo, em todas as situações. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 20, ele disse: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, Paulo estava chamando a igreja de Colossos para, em meio às heresias, à dificuldade, à crise, à perseguição, eles pudessem prestar ações de graças. E nós sabemos que só essas quatro verdades vai trazer toda a firmeza, toda a confirmação de que esta igreja pertencia ao Senhor Jesus. Mas nós vamos, nesta oportunidade, queridos, aplicar essas verdades rapidamente. Primeiro, nunca abandone os ensinamentos, assim como foi transmitido a você. Amados, o trabalho espiritual do seu pastor é muito importante. O trabalho espiritual daqueles que ministram na igreja, daqueles que ensinam na igreja, é muito importante. Ore por eles, porque eles são instrumento de Deus para a sua edificação. Nós sabemos que a importância do discipulado é algo primeiro, que está em primazia. Vamos falar de Cristo às outras pessoas. O andar em Cristo requer a perseverança naquilo que fomos instruídos. Então vamos acabar com o ouvido de mercador. Muitos irmãos são assim, entram na igreja, o pastor falou, saiu e nada ficou. Você tem que entrar e pedir a Deus: tenha misericórdia, Senhor, abre os meus ouvidos, para que eu possa ouvir o que o Senhor está falando. Foi isso que Cristo Jesus disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É necessário que a gente acorde para essa verdade. O crente maduro permanece firme e vem para a igreja para ser edificado. Ora antes: Senhor, eu quero uma palavra hoje, eu quero que o Senhor use o teu servo, se o Senhor fale ao meu coração. Queridos, nós pastores precisamos da intercessão da igreja, mas
você precisa orar para que os tampões dos seus ouvidos sejam tirados, as vendas dos seus olhos sejam arrancadas inteiramente, e você possa ver com os olhos espirituais e ouvir a voz de Deus. Então, viva conforme você foi instruído nas Escrituras. As 3 descrições da vida cristã, nos termos radicados, edificados e confirmados, ocorrem onde há instrução verdadeira e cuidadosa na doutrina dos apóstolos. Mas como é isso? Seu pastor está pregando a palavra, ele está mostrando as verdades da palavra. Então, queridos, vai olhando, vai comparando as Escrituras, como é que ele está trazendo a mensagem. E Deus vai confirmar no seu coração as verdades para que haja crescimento, amadurecimento, você seja edificado e não seja levado por todo o vento de doutrina. Fique firme diante do Senhor. Saiba que Deus escolheu o seu pastor como anjo da igreja para ministrar ao seu coração. E você precisa estar atento a isso. Concluindo, nós afirmamos, como disse Russell Shedd, e cantamos as nossas crenças, sim, mais importante ainda, porém, é vivê-las. Precisamos viver a nossa crença, precisamos viver o nosso evangelho. O evangelho de Cristo foi trazido para nós. A boa nova de salvação, a boa notícia diante de um mundo mau, diante de tantas palavras ruins. Às vezes a gente não quer nem mais ligar a televisão. Muitas mais notícias. E você até pode fazer assim, por um momento, se desvincular um pouco da televisão, da internet, e vá aos pés do Senhor Jesus. Então a gente precisa viver essa verdade. Então, sendo Jesus Cristo o Senhor do universo, todos os aspectos da nossa vida ficam sob o seu senhorio. Ele é o nosso Senhor. E ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então é preciso que a gente obedeça ao Senhor Jesus Cristo, porque todas as nossas atividades cotidianas, até mesmo os nossos atos comuns, devem estar debaixo do senhorio, da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, que esta palavra tenha alcançado o seu coração nesta noite. Como recebeste a Cristo Jesus, assim também andai nele radicado, edificados, confirmados na fé, crescendo em ações de graças. Então, que o Senhor abençoe o seu coração, o Senhor abençoe a sua alma, e que haja vida diante destas ameaças, a sua vida espiritual seja pujante e abençoada. Que Deus aplique essa verdade no seu coração. Amém. O meu abraço a todos aqueles que estão conectados, que o Senhor possa abençoá-los grandemente.